Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Everton Crivoy. E eu sou o Brendo Martins. E estamos aqui no podcast da CRV e hoje vamos falar sobre como ficar grande, vamos falar de hipertrofia. É isso aí, a gente vai falar sobre todas as variáveis e como a gente manipula isso para desenvolver a maior hipertrofia possível. Então vamos falar de volume de treino, volume total de treino, vamos falar de frequência, intensidade, manipulação de exercício e como isso influencia na hipertrofia final que a gente espera para os nossos alunos, os nossos atletas também. E muito bem, eu que sou um pouco, minha barba branca aqui, meu grisalhice me deixa ser um pouco rabugento, né, em relação a algumas coisas, eu realmente não gosto muito de falar sobre hipertrofia, porque acredito que existem coisas muito mais importantes para a gente discutir dentro da área do treinamento, como ciência, performance, eu vou muito mais para esse lado. Efetividade, no caso. Efetividade, funcionalidade no treino. Assim. Que a hipertrofia, na verdade, ela é algo muito mais relacionado à estética, tem uma relação com a saúde, até tem, mas o mais importante é a maneira como eu aplico força rápida e força máxima. A hipertrofia acaba sendo sempre secundária. Né? É consequência e ela não se treina. Ela é uma adaptação a como eu organizo o treino e é isso que a gente vai conversar aqui. Então, já que eu simplifico demais a hipertrofia, porque vocês vão entender que no final talvez eu volte para falar, então é só isso, mas o Brendo que gosta do tema aí e vai trazer mais sobre o assunto aí pra gente. É isso aí. Mas no fim, para uma grande parte da população, hipertrofia acaba sendo o fim. A galera quer aumentar a massa muscular mesmo, não tá ligando tanto para ganhar força, ganhar resistência muscular, potência, longevidade. Né? Não é todo mundo que pensa. Então, para essa galera que está focado de fato em hipertrofia, esse episódio é para vocês. Vamos lá. E aí o legal também, né, Breno? Não sei se você já pegou isso, você aí que é treinador, ou você que treina, tá com medo de ficar grande, né? Então a gente pega várias vezes ali, a pessoa chega sedentária ali, principalmente as mulheres, né? E falam, pô, eu não quero ganhar muito ombro, eu quero treinar, mas eu não quero ganhar muito ombro, eu não quero ficar muito forte, né? Não ficará, certo, Brendo? Não é algo tão simples, beleza, né? Você vai facilitar a minha vida, porque se você quisesse, ia ser muito difícil, a gente ia ter que trabalhar muito. Então sempre tudo que a gente vai falar aqui hoje existe uma resposta individual, isso é importante, e existe pessoas muito responsivas, pessoas pouco responsivas e pessoas não responsivas à carga de treinamento e pode ficar tranquilo que você não vai ficar gigante, certo? Mas vamos lá, Brendo, posso propor aqui uma entrevista com você? Claro, com toda certeza, vamos lá. Então vamos lá, primeiro vamos de bate pronto começar pelo começo, uma bela frase. Mas vamos entender variáveis associadas ao treinamento de força, tá? Então, de uma maneira bem simples para quem está ouvindo ali, entender do que a gente está falando depois do podcast e começar a entender na academia também a conversa ali. O que é intensidade? Intensidade, de uma forma bem simples, a gente entende como peso levantado, quilos levantado em um determinado exercício. Isso é intensidade. A gente não chama de carga também, tá? Carga é outra coisa. Quando a gente está falando de peso levantado, a gente se refere à intensidade de treino. Muito bem, intensidade, então, quanto que eu coloquei de peso ali na barra, né? Isso. Outra variável importante é intervalo de recuperação. Intervalo de recuperação, essa é mais simples, mas a gente se refere ao intervalo entre cada série. Dentro da hipertrofia, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Vamos para a próxima. Então, resumidamente é isso, é o intervalo de descanso, o quanto que eu descanso entre uma série e outra, ou entre um exercício e o próximo. Frequência de treinamento. A frequência de treinamento se refere aos dias de treinamento que eu faço na semana. Quantos dias por semana eu treino. Isso é frequência. Bem simples também. Muito bem. Tempo sobre tensão. Tempo sob tensão é o tempo que a minha musculatura fica em contração. Não só na fase concêntrica, mas também na fase concêntrica, isometria, se houver alguma contração isométrica durante o exercício, e a fase excêntrica. A gente conta, dentro de uma série, o tempo que o meu músculo ficou sob contração. Isso é o tempo sob tensão. Cadência, e aproveitando e trazendo a velocidade da execução. Cadência e velocidade de execução. A cadência, ela se refere ao... quando a gente pensa em hipertrofia, tem muitos estudos que estudam sobre o tempo que eu passo em cada fase da minha contração.
Então, eu posso ficar, por exemplo, 2 segundos para completar minha fase concêntrica, nenhum segundo na excêntrica e mais 2 segundos na excêntrica. Eu digo que eu tenho uma cadência de 2, 0, 2. Né? Eu posso passar 2 segundos na concêntrica, 1 segundo em isometria e 4 segundos na concêntrica. Pouca gente faz assim exatamente, mas só para entender, eu vou ter uma cadência de 2, 1, 4. 2 segundos em fase concêntrica, ou seja, a fase que eu estou encurtando o meu músculo. 1 segundo na fase de isometria, ou seja, não tem alongamento nem encurtamento muscular, minha articulação não está estática, não tem movimento. E 4 segundos alongando o músculo, ali resistindo a resistência do peso, né? Alongando o músculo, ainda assim em contração. A gente pode entender a cadência assim, e velocidade é diferente, a gente pensa em metros por segundo. Qual foi a velocidade em metros por segundo que eu fiz o meu movimento? Né? A gente, claro, quem já assistiu os nossos episódios, quando a gente fala em Velocity Based Training, a gente monitora o treinamento pela velocidade em metros por segundo. Muito bem, muito bem. E agora, não menos importante, na verdade é por último porque disso, né? Porque agora senta que lá vem a história. O grande segredo da hipertrofia, volume de treino. E aí eu queria que você falasse pra gente o que é volume de treino, como a gente manipula o volume de treino, tudo de uma vez. E o que é volume total de treino. Na verdade, vamos primeiro ser mais rápido, sucinto. Volume de treino, manipulação do volume de treino e volume total de treino. Depois a gente entra na brincadeira do treino mesmo. Tá bom. Volume de treino, a gente pensa em quantidade de repetições dentro de uma série, né? Então, se eu pensar simplesmente volume, eu penso em fazer 8 repetições, 12 repetições, 20 repetições. Se eu for pensar simplesmente em volume, né, nesse ponto, 20 é maior que 10, tá? Mas não necessariamente em hipertrofia, o número de repetições dentro do contexto de hipertrofia não é relevante, vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Tanto que a melhor maneira que a ciência nos mostra para controlar o volume para hipertrofia é contar quantidade de séries por grupamento muscular. Ou seja, se hoje eu treino supino 3 séries, daqui 2 dias eu treino supino de novo mais 3 séries, eu fiz... E foi isso que eu tive na semana, eu tive 6 séries pro peitoral, pro grupo muscular peitoral. Se eu acrescentar 3 séries de pec deck em cada dia, ou seja, um dia supino e pec deck, outro dia da semana de novo supino e pec deck, 3 séries cada um, eu já subi o meu volume, pensando em séries, para 12, tá? E volume total de treino, aí a gente vai pensar em somar essas variáveis, ou seja... séries por grupamento muscular, vezes o número de repetições, vezes o peso levantado, tá? Que no fim acaba equilibrando, porque se eu fizer mais repetições, eu estou levantando menos peso. Se eu fizer com menos repetições, consequentemente, eu estou levantando maior peso. Então, se eu tiver com quantidade de séries por semana parecido, e eu tiver com a intensidade ajustada, o volume total de treino vai ser muito similar e no fim a hipertrofia também vai ser similar. Resumidamente, não tanto quanto as respostas anteriores, seria isso. Muito legal. Então a gente definiu ali volume, intensidade, uma série de coisas. Agora só para deixar bem claro, força e hipertrofia não são a mesma coisa. Na verdade, eu posso aumentar a força sem aumentar a hipertrofia. Eu diria que aumentar a hipertrofia sem ter alteração da força não faz muito sentido, porque afinal de contas a hipertrofia é o aumento da área de secção transversa do músculo. Eu tenho ali propriedades contráteis dentro desse músculo que vão fazer com que ele se contraia e eu tenho mais tensão. Então é difícil eu conseguir ter mais músculo sem ter força. Sim. Mas não tem uma associação direta. Né? Na verdade, é bem longe essa associação, né? Sim, exatamente. A gente vê isso quando a gente lê estudos ou quando a gente faz algumas pesquisas buscando entender quais as intensidades que mais causam ganho de força, ou mesmo trazendo para o contexto daqui estudos que buscam entender a hipertrofia. Se eu treinar com 8 repetições, é tão eficiente quanto 20 repetições, ou vice-versa. Então... vamos imaginar que a quantidade de séries por semana de 2 grupos, de 2 indivíduos, vamos pensar em 2 indivíduos, quantidade de séries por grupamento por semana é o mesmo.
Quantidade de séries é o mesmo. Então ele vai fazer... Então eu trouxe aquele indivíduo, aquele mesmo exemplo. Supino e pec deck 2 vezes por semana, 3 séries por exercício. Eu tenho 2 indivíduos que treinam 12 séries pro peitoral por semana. Então o cara chegou na academia, ele tem 3 séries de supino reto e 3 séries de pec deck toda terça e toda quinta. Exatamente, os dois. Tá. Só que um treina até a falha, vou trazer a falha, depois a gente fala o quão relevante isso é ou não, só para ficar claro. Ele treina até a falha fazendo 20 repetições e o outro indivíduo falha com 8 repetições. Os dois vão colocar o mesmo... Não é o mesmo peso. Não, os dois vão treinar até a falha, né? Exato, os dois treinam até a falha. Eu vou colocar um peso alto que eu falhe na 8ª repetição, só consigo fazer 8. Um outro indivíduo vai conseguir fazer 20 repetições e não vai conseguir fazer a 20ª. Para eu conseguir fazer 20 repetições, eu treino com menos peso. Para conseguir fazer mais repetições, tenho que diminuir a intensidade. Exatamente, tem uma relação. Quanto mais peso eu levantar, menos... Quanto mais repetições eu fizer, menos peso eu vou colocar. Exatamente. Quando a gente acompanha esses indivíduos a longo prazo, vamos pensar em 12 semanas... a hipertrofia será a mesma. Então, variável. Para. Sou o João Kleber agora. Para a nova geração nem sabe quem é o João Kleber. Mas, então quer dizer que se eu treinar leve, mais repetições, ou se eu treinar pesado, com poucas repetições, mas se eu chegar até a falha, depois de 12, 13, 14 semanas, a minha hipertrofia vai ser igual? Exatamente. Não vai ter diferença significante ou significativa. Os dois indivíduos vão aumentar a massa muscular da mesma forma. E força, como é que será? Se os dois indivíduos aumentou a massa muscular da mesma forma. E quem vai ficar mais forte? Se os dois aumentaram, se os dois ficaram grandes iguais, então eles vão ficar fortes iguais? Não, isso não acontece. Eu não acredito. Porque a hipertrofia não tem uma correlação exata com força. Porque a força, ela depende muito de adaptação neuromuscular, né? Quando a gente pensa em adaptação neuromuscular, como nós já falamos em outros episódios, eu me refiro a aumentar o recrutamento de unidades motoras, ou seja, eu tenho mais fibras musculares envolvidas em uma contração muscular máxima. Quando eu tento fazer força máxima, o indivíduo que treinou com mais peso e menos repetições, ele tem uma adaptação superior nesse sentido, além dele conseguir melhorar também a frequência de disparo. Frequência de disparo, vamos pensar que para eu contrair meu músculo, eu tenho que ter meu neurônio motor sendo ativado. E ele dispara vários potenciais de ação, né? A frequência de disparo pode ser entendida como intervalo entre cada potencial de ação. O indivíduo que treinou com mais peso, ele diminui o intervalo entre cada potencial de ação. Para facilitar ainda mais, ele tem mais potenciais de ação para o mesmo tempo. Então ele tem uma adaptação neural. Ele tem uma adaptação neural superior ao indivíduo que treinou com menos peso. E o indivíduo que treinou com menos peso também vai ter, mas não com a mesma eficiência do indivíduo que treinou mais peso. Ou seja, resumindo, treinar com mais peso vai fazer com que você ganhe mais força, apesar da hipertrofia ser a mesma. Então eu posso falar que é o seguinte, se eu quiser ficar forte, eu preciso colocar intensidade. Isso. E se eu quiser ficar grande, o que importa é ficar fazendo muitas repetições? Não. Não? Oh, meu Deus. O que importa, então? Força e intensidade. Agrupamento muscular por semana. Volume total de treino. O que vai diferenciar é um indivíduo fez 12 séries e um outro indivíduo fez 18. Se eles treinarem com o mesmo peso, se eles treinarem com a mesma intensidade, o indivíduo que fez 18 vai hipertrofiar mais do que o indivíduo que treinou apenas 12 séries por semana. O que tem mais correlação com hipertrofia é o volume total, é o volume de treino por semana. É o volume total de treino. Então, o que você tem que fazer é o quê? Quando você vai organizar seu treino de musculação, você tem que ver assim, se eu pegar número de repetições realizado, número de séries, vezes número de repetições, vezes o peso levantado, e manipular isso de diferentes maneiras, mas no final vai dar a mesma carga na semana total de trabalho, de peso levantado, de tonelagem levantada, a hipertrofia vai ser a mesma. Exatamente. Uma coisa que eu vejo muito na academia, sim, é as pessoas que
não muda a quantidade de séries por semana. Por exemplo, eu estou fazendo supino, back deck e um pullover. 3 séries em cada exercício. Eu estou fazendo 9 séries de peitoral por dia. Aí, pensa, eu vou trocar os exercícios e vou manter as 9 séries, achando que isso vai ser o suficiente. Não é isso. Essa não é a progressão mais efetiva. Se você manter os mesmos exercícios e acrescentar uma série para cada exercício, ou uma série para 2 desses exercícios, você já está aumentando 2 séries por treino. E isso vai ser mais efetivo para a hipertrofia do que se você simplesmente mudar os exercícios ou simplesmente você variar a intensidade dos exercícios. Sabe uma outra dúvida que está relacionada a isso, mas que todo mundo traz ali, né? Quantos exercícios eu tenho que fazer por grupo muscular? Tá, a gente entra de uma forma parecida até com esse último ponto que eu falei. O que importa é série por grupamento e não quantidade de exercícios. A variação dos exercícios ela é importante para a gente trabalhar de forma efetiva diferentes porções de um mesmo grupo muscular. Não, calma, a gente já vai chegar nisso. Mas, mas daqui a pouco eu chego nisso. Calma. Mas voltando, o que importa é, se eu fizer um supino 6 séries, e se eu fizer um pec deck e um supino, 3 séries em cada um, a hipertrofia ela vai ser muito similar. Tem outras variáveis, como essa que eu disse, sobre trabalhar o músculo de forma diferente, que pode ser relevante a variação por conta disso, mas não é exatamente a variação de exercício que vai fazer com que a minha massa muscular em quilos ou em percentual mude de fato. Não é quantidade de exercícios, mas sim quantas séries eu fiz. Quantas séries eu fiz. Se eu variando o exercício ou não. E aí existe uma janela bem grande ali, né? Que a gente vai do quê? De 8. Então, a hipertrofia ela é como se fosse um U invertido, né? Então, se eu fizer pouquíssimas séries abaixo de 8 ali, eu não tenho muito ganho por grupo muscular. Se eu fizer de 8 até, se eu não me engano, são 32 ou 36 séries por grupo muscular por semana, eu tenho uma janela ótima ali de hipertrofia. Acima disso, tem alguns estudos mostrando que a hipertrofia vai aumentando, outros falam que já é um volume muito grande que não vai ter muito efeito somatório na hipertrofia, então por isso que é o U invertido, porque pouco é ruim e muito talvez também seja ruim. Então tem uma janela de exercícios de número de séries por grupo muscular. Exato. Que vai aí de 8 a 30 e poucos, eu não lembro agora exatamente. Mas vamos pegar. E como que eu sei que um é 8 e o outro é 30 e poucos? Quanto mais treinado eu sou, menos Exato. Treinável eu serei. Então, se eu pegar alguém que está começando, 8 séries vai dar resultado, né? E 8 séries, cara, o que é? É você ir na academia 2 vezes na semana, fazer peito. Você faz 4 séries de supino na terça, 4 séries de supino na quinta e vai embora para casa. Matou sua semana de peito. Então, talvez a gente não precise de todo esse volume que normalmente é prescrito, né? Não, exatamente. Para a gente variar o volume, a gente tem que pensar em alguns fatores importantes. O nível de treinamento, como você mencionou. A ideia é que esse volume tenha uma progressão em relação ao meu nível de treinamento. Então, eu começo com menor volume e progrido esse volume ao decorrer das semanas, né? E quando eu sei que quando eu sei que eu devo ou não devo aumentar o volume, você deve monitorar a recuperação do seu aluno ou a sua própria recuperação. Se hoje eu fiz supino, pec deck e o pullover, como eu mencionei, daqui 2 dias eu ainda estou com dor muscular, talvez eu não estou preparado para repetir o treino novamente. Ou talvez eu não esteja preparado para aquele volume de treinamento mesmo. Por quê? Se eu for treinar com dor, a dor ela afeta a minha capacidade de produção de força. Se eu tentar colocar o mesmo peso que eu treinei, eu vou fazer menos repetições, porque minha força está mais baixa. Tá? E se eu não conseguir me recuperar durante os treinos não serão efetivos de fato. Aí entra, mas sentir dor não é bom, questões assim. Mas é isso. Se eu não estou me recuperando de 12 séries por semana, eu não devo progredir para mais.
né? Espera o meu corpo se adaptar àquele volume para ver se eu devo ou não aumentar a quantidade de séries, né? Porque no fim, essa progressão é o que mais vai ter correlação com a hipertrofia. Mas é isso que o Everton falou. A gente pode progredir até aproximadamente 18 séries por grupamento, 20 séries por grupamento. Se for alguém muito, muito bem treinado, até um pouco mais do que isso mesmo. Aí, ainda a relação com volume, tá? Total de treino. Eu posso treinar todo dia o mesmo grupo muscular? Ou ainda, qual a diferença que tem em aumentar frequência de treino? Então, olha lá. Ó. Uma, se eu posso treinar todo dia o mesmo grupo muscular. E a outra é da frequência de treino, assim, quantas vezes por semana eu tenho que treinar o mesmo grupo muscular? Se eu treinar o mesmo volume total, só que dividido, então eu vou fazer 16 séries na semana. Só que eu vou fazer 4 séries de peito, segunda, terça, quarta e quinta. Ou eu vou só na terça e quinta e faço 8 e 8. Ou eu vou só na quarta e mando 16. Né? Então eu fiz o mesmo volume total. Tem diferença? Como é que funciona isso? Muita gente acha que treinar todo dia é errado, né? Tem gente que fala, pô, eu não posso treinar todo dia, eu não estou descansando de forma adequada. Será que eu não estou descansando de forma adequada? Primeiro ponto o descanso é proporcional ao estresse que você causou. Se eu treinei menos, eu preciso de menos tempo para me recuperar. Se eu treinei mais, eu preciso de um maior tempo para me recuperar. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos sim treinar todos os dias. Se o volume de treino for relativamente baixo, a ponto de estar recuperado, não sentir dor muscular, de conseguir fazer o treino de forma efetiva no dia seguinte. E no fim, por que eu estou falando isso? Que nós podemos treinar todos os dias sim e ter a mesma hipertrofia do indivíduo que treinou o mesmo grupo muscular apenas 2 vezes por semana, treinando mais. Então, o que a gente sabe não importa se eu treino um músculo uma vez por semana, 2 vezes por semana ou 5 vezes por semana, se o volume de treino for o mesmo no final dessa semana, tá? Então eu tenho um indivíduo que treina 8 séries, tenho 3 indivíduos que treinam 8 séries do peitoral por semana. Se eu dividir em 4 dias, ele precisa fazer 2 séries por dia. Então eu faço 2 séries de supino um dia, 2 séries de supino no outro, segunda, terça, quarta e quinta, exatamente assim. Eu tenho um outro indivíduo que treina 4 séries na terça e 4 séries na quinta. Ele fez mais treino em um dia, só que treinou menos vezes na semana. E tem um indivíduo que faz as 8 séries em um dia só. A hipertrofia tende a ser a mesma, porque como eu disse, o que importa é o volume total de treino da semana, ou volume de treino, ou quantidade de séries por grupamento muscular. Mas temos que levar em consideração coisas importantes, tá? Se você não tiver um condicionamento adequado, de fato, fazer um volume de treino alto em um mesmo dia pode afetar negativamente os seus resultados, porque nas últimas séries você vai estar com fadiga, um cansaço acumulado, e pode ser que você tenha que diminuir o peso para manter o número de repetições, ou você mantém o mesmo peso e o número de repetições caia. Isso vai influenciar o volume total de treino. Se você for um indivíduo treinado suficientemente para manter esse volume até o final do treino, equivalente ao indivíduo que treina 2 vezes por semana ou 4 vezes por semana, aí sim a sua hipertrofia vai ser tão significante quanto a deles de fato. Então o negócio é o volume total de treino, Exato. né? Então a grande vantagem de eu fracionar, treinar mais vezes na semana, é eu conseguir fazer um volume total de treino maior, né? Exato. Então a vantagem de treinar mais vezes, de aumentar a frequência, é fazer um volume total de treino maior. Ainda em volume total de treino, que parece que é uma variável importante aí na brincadeira, né? Então eu tenho a frequência semanal, que pode influenciar o meu volume. Se eu treinar mais vezes na semana, eu consigo fazer maior volume de treino, porque eu tenho mais horas possíveis para treinar na semana. E agora métodos de treino? Os métodos? Então aí eu tenho
superset, B7, Gervan, não sei das Drop quantas, sets, F7, pause. fucker X7, vários métodos que são chamados de métodos avançados de treinamento para hipertrofia, né? Que a gente vê por aí? O drop set e outras coisas. Um ponto relevante, antes de falar da eficácia deles de fato, eu percebo que eles são usados de forma equivocada. Tanto pelos alunos que treinam sozinhos, sem tanta orientação, quanto mesmo pelos profissionais de educação física, né? Cada um tem suas justificativas, mas eu sinto que eles são utilizados de maneira equivocada e com um discurso equivocado no sentido. Porque, no fim, os métodos de treinamento são utilizados para aumentar o volume de treino. Não é necessariamente para ficar mais difícil, não é necessariamente para manter o volume de treino e causar um estresse metabólico a mais que vai gerar hipertrofia. Vamos lá, o que a literatura mostra pra gente. Quando o volume de treino é equivalente, se eu fizer um drop set, só que se eu fizer também o método tradicional, só 3 séries de 12, que for um volume equivalente ao drop set, a hipertrofia vai ser a mesma. Qual é a vantagem do drop set? Qual é a vantagem do rest pause e outros métodos? É que eu faço o treinamento em menos tempo. Então eu utilizo os métodos avançados para eu deixar um alto volume de treinamento num período curto, ou mesmo aumentar o volume de treino para aquele tempo que eu tenho disponível. Os métodos avançados, eles são superiores caso eu precise aumentar o meu volume de treino para o mesmo tempo livre que eu tenho para treinar. Então o método avançado ele só vai ser eficaz se eu conseguir aplicá-lo para aumentar o volume total de treino. Exato, é para aumentar volume. Não vai ser mais efetivo porque causa mais estresse metabólico, não vai ser mais efetivo por conta de tensão mecânica, não vai ser mais efetivo porque está causando mais dano muscular, é mais efetivo porque o volume total de treino, a quantidade de peso levantado no final da sessão é maior. Essa é a principal variável que responde o porquê disso, né? Métodos avançados são para aumentar volume. Por isso que podem, no fim, gerar mais hipertrofia. Muito bem, então falamos ali de bastante coisa em relação a volume de treino, né? Tiramos extrapolamos os conceitos, chegamos à conclusão que volume total de treino é o bicho. Intensidade. Quanto que eu vou levantar ali e como que eu vou prescrever a intensidade? A gente tem maneira tradicional de prescrever a intensidade, que é pelo PBT, Percentage Based Training, que é o percentual da sua força máxima realizada em uma repetição, que na verdade a gente sabe que não é força máxima, é a quantidade de peso levantado em uma repetição em um determinado exercício, mas que sua força máxima ela é muito relativa à massa. Eu tenho uma força máxima para cada massa ali. Mas tudo bem, o que a gente fala da tal da 1RM. Uma repetição máxima. Eu tenho a força máxima dinâmica em um determinado exercício. Eu tenho a velocidade do movimento, que a gente não vai entrar nisso agora também, porque a gente quer algo mais prático ali no dia a dia. Então, eu acho que o mais prático hoje, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas é a tal das repetições em reserva. É isso, exatamente. Conta aí pra gente o que é reps in the tank. Reps in the tank, reps in the reserve. Vamos lá. O porquê esse método se mostrou tão eficiente. Porque falava-se que para a gente gerar hipertrofia, deveríamos chegar até a falha muscular. Hoje a gente sabe que a falha muscular ela vai ser relevante de fato quando eu prescrevo treinamento para indivíduos treinados, realmente treinados. Quando a gente está falando do indivíduo iniciante, o indivíduo intermediário, até um pouco mais treinado que intermediário, repetições na reserva são tão eficientes quanto chegar na falha. Mas quantas repetições na reserva, né? O que a literatura nos mostra é que se eu ficar com uma distância de 2 ou 3 repetições antes da falha, eu consigo ter uma hipertrofia tão significante quanto eu teria se chegasse até a falha. Ou seja, vamos falar de mim, que não estou treinado nesse momento. Se eu for para academia e colocar um peso no supino que eu faço no máximo 12 repetições e não consigo fazer a 13ª, e eu faço as 12 repetições. Eu fui até a falha, certo? Não tem nenhuma repetição na reserva.
Só que se eu, em um outro treino, fazer o mesmo treino, com o mesmo peso levantado, e deixar 2 repetições na reserva, eu faria 10 repetições, porque me sobrou 2 repetições até eu falhar. A longo prazo, a hipertrofia vai ser muito similar e equivalente. Eu teria a mesma hipertrofia. Ou seja, se nós treinarmos até próximo da falha, se nós treinarmos com a intenção de deixar 2 a 3 repetições na reserva, eu vou ter a mesma hipertrofia que eu teria se eu chegasse até a falha. Tá? Com exceções de indivíduos muito treinados. Indivíduos muito treinados, eles têm um benefício da falha muscular. Não necessariamente em toda a série, porque se a gente treinar até a falha desde a primeira série, quem treina até a falha sabe que isso desgasta muito. Então, no final do meu treinamento, eu posso fazer menos repetições do que eu gostaria, porque eu me fadiguei em excesso. Cai o volume total de treino. Então, é saber chegar até a falha de maneira tática, digamos assim. Tem que saber quando falhar também. E o legal é que, de novo, entra em estado de treinamento atual, né? Parece que nem o Brendo trouxe. Quanto mais treinado eu sou, maior massa muscular eu tenho, parece que eu vou ter que chegar mais próximo à falha, ou até a falha passa a ser importante. Mas quanto menos treinado eu sou, eu posso ficar até mais longe da falha, né? 4, tem alguns estudos mais recentes ali com 4 repetições de reserva, tudo. A minha crítica em relação a isso é assim, quanto mais longe da falha eu estou, mais difícil eu saber quão perto da falha eu estou. Então, por exemplo, é difícil você começar a falar, eu estou a 6 repetições da falha, a 5 repetições da falha. Não dá. O que eu consigo saber é 2. Pô, se eu fizer mais 2 aqui, já dá uma. Se eu fizer mais 2, eu falho. Agora, eu vou para 5 da falha. Aí é difícil. É difícil, o erro aumenta. Aumenta muito. Aí a gente entra na... Familiarização é importante mais também. Às vezes, eu coloco alguns indivíduos que eu percebo que estão errando com a percepção para chegar na falha. Porque chegando na falha, você sabe o que realmente é chegar até a falha. Você tem, de fato, o referencial para ajudar nessa percepção. Aí o que a gente entra é em alguma literatura acessória, partindo já também da queda de velocidade, que é o que a gente controla aqui. Mas aí, de novo, né, sem ter equipamento nenhum, a gente vai pela lógica sabendo que se o indivíduo ele faz 50% do número possível de repetições para uma determinada intensidade, então se ele conseguisse fazer... com 10 repetições, fazer uma série lá e 10 repetições ele chegaria à falha. Se ele fizer 5 repetições, ele já teve um certo estresse metabólico ali, que ele está mais ou menos na metade do que ele poderia. Né? Então ele está a 5 repetições da falha. Então a gente meio que vai nessa linha, assim, entendendo como é que seria um volume ajustado para gerar pouco estresse se eu quiser fazer isso. Mas aí é um outro tema que a gente fala bastante sobre velocity loss, e não é a ideia agora também. A ideia agora, eu vou trazer um outro ponto que eu tenho dúvida quando eu vou falar de hipertrofia. Tá bom, volume total de treino então é o que me importa, então eu tenho que manipular intervalo de recuperação, organização das estratégias de treinamento, frequência de treinamento, volume e intensidade para conseguir gerar o maior volume total possível, Exato. Tá? Agora eu quero saber assim, tá bom, cheguei na academia, eu vou fazer só supino reto, eu vou fazer supino reto, inclinado, pec deck, eu vou fazer supino reto, inclinado, declinado de ponta cabeça, plantando bananeira. Qual a seleção de exercício? Porque eu vou entrar um pouquinho aqui na fisiologia, rapidamente. A gente tem a fibra muscular, que é o que promove tensão, e a fibra muscular ela é dividida em vários tijolinhos. E cada tijolinho é chamado de sarcômero. E esse sarcômero é o que é a menor unidade funcional. É aquilo que vai ter... Essas estruturas do sarcômero vão fazer ele encurtar e alongar. Encurtar e encurtar. A gente tem a interação das proteínas... Das proteínas contráteis. Actina e miosina, né? Só que pensa que eu tenho um filamento puxando o outro dentro do meu músculo. E isso faz com que eu tenha uma relação comprimento-tensão. Então, se meu músculo está muito alongado, eu tenho menos interação entre esses filamentos e eu consigo gerar menos tensão. Se essa linha Z, assim, se esse sarcômero está muito estreitinho, o músculo já está muito contraído, ele está encurtado, eu tenho menor espaço para um interagir com o outro. Então, eu só vou voltar. Se ele está muito alongado, eu tenho menos interação, eu consigo gerar menos tensão. Se ele está muito encurtado, o músculo está muito encurtado, eu também tenho pouco espaço para interagir. Eu tenho muita interação, mas eu tenho pouco espaço para encurtar mais. Então a tensão é menor. Então eu tenho um comprimento ótimo, onde eu consigo
ter melhor interação entre esses componentes contráteis, né? E é isso que a gente vai olhar quando a gente olha para a seleção de exercícios, certo? Isso, a gente olha para isso também, né? Tá, como eu seleciono os exercícios? Por exemplo, eu vejo... Vou falar do errado primeiro. Eu vejo a pessoa treinando bíceps e começa a fazer a seleção do bíceps, mas vamos falar do tríceps, é melhor ainda. Porque o bíceps ainda, de acordo com a pronação e essa supinação, pode influenciar assim, a ativação do bíceps, mas o tríceps menos. Aí a pessoa chega na academia e começa a fazer tríceps. Nessa pegada e nessa pegada. Será que influencia Só a ativação? para quem tá no podcast, não tá vendo o Brendo fazendo os seus movimentos, numa pegada aí em que eu tô com a palma da mão para baixo, isso, que é a pronada. Pronação, a pegada neutra e a pegada supinada. Supinada, tá? Que eu tô com a palma da mão para cima. Aqui, ó, tá? Será que só mudar essa pegada vai influenciar na minha ativação ou na minha hipertrofia de tríceps? Não é importante mudar essa pegada pro tríceps. O que seria importante pro tríceps? Mudar a angulação em que o músculo é trabalhado. Ou seja, trabalhar com o tríceps paralelo ao corpo e trabalhar com o meu cotovelo para cima, com o ombro em flexão. Vai mudar a angulação do tríceps durante os exercícios. Então a gente está falando aí de um tríceps na polia e um tríceps francês. Exato. A forma como você treina o músculo, a angulação em que o músculo é trabalhado, nesse caso, influencia muito a ativação e a hipertrofia, eu vou trazer para 3 exercícios para ficar um pouco mais fácil, mas eu vou sair do bíceps e vou sair do tríceps e vou pro bíceps, tá? Pro bíceps, eu não vou mudar a pegada. Então, não tem essa, não vou falar de pegada neutra, pronada ou supinada. Eu vou falar da mesma pegada tradicional que todo mundo segura o halter ali, que é a supinada, exato, com a palma da mão para cima ali, né, segurando o halter. E aí eu vou fazer, meu professor mandou fazer rosca com halter em pé, fazendo a rosca ali com halter. Rosca direta com halter. Aí ele mandou fazer a rosca Scott com halter também. Então aquela que eu apoio ali, que eu o braço. Com o ombro em flexão aqui, um pouquinho, o braço à frente, né? E ele mandou fazer a rosca 45, então aquela que eu ponho o banco inclinado, encosto lá atrás e jogo o braço lá para trás para fazer a rosca. Ficou com o ombro para trás, né? Com o bíceps mais alongado, no caso, durante o exercício. Isso. Certo? Se eu pensar em funcionalidade, eu tô fazendo contração do bíceps, azar, tá? Agora, se eu pensar em hipertrofia... para a hipertrofia, vai influenciar. Aí nós entramos em uma área da ciência sobre hipertrofia que nós chamamos de hipertrofia regionalizada. No caso do bíceps, se eu fizer encurtamento do bíceps, né, se eu fizer a flexão do cotovelo, se eu fazer as roscas diretas com diferentes alongamentos, eu vou ter uma hipertrofia um pouco diferente, né? O que a literatura nos mostra. Se eu fizer a rosca Scott, eu estou com um músculo mais encurtado, então eu tenho uma maior ativação, consequentemente eu vou ter uma maior hipertrofia da parte distal do meu bíceps, a parte próxima do meu cotovelo. Mas posso fazer um complemento? Pode, claro. Eu acho que você ia falar, mas eu vou cortar porque eu preciso falar alguma coisa desse episódio também. Como ele tá com a parte... Então ele tá com uma flexão de cotovelo na rosca Scott. Lembra que eu falei do comprimento e tensão? O bíceps aqui, ó, nessa parte mais proximal, ele tá mais encurtado, né? Então eu tenho menos espaço para produzir tensão. Consequentemente, a tensão vai ser gerada mais na parte distal, mais próximo lá do cotovelo. Isso, como se fosse, de certa forma, uma insuficiência ativa. É o que a gente chama de insuficiência ativa. Só que, quanto mais alongado o meu músculo tiver, ou seja, paralelo ao meu tronco, ou ainda mais, lá na rosca 45, lá para trás, eu tô com o meu músculo mais alongado. E o que a ciência nos mostra é que quando eu tô com o meu músculo mais alongado, eu tenho um maior foco nessa região proximal do meu bíceps, na parte do bíceps mais próxima do meu ombro. Isso seria o porquê variar os exercícios, tá? Pra gente priorizar a hipertrofia regional de determinadas partes do meu músculo. Então, um exemplo que eu disse foi trabalhar bíceps com diferentes alongamentos, bíceps mais encurtado, né, no House Squat,
eu tenho mais hipertrofia da parte distal. E se eu alongar o bíceps, colocar meu cotovelo lá para trás, eu vou ter mais foco na região proximal. Estou falando do bíceps. Agora, vou falar do meu quadríceps. Posso entrar no quadríceps? Pode entrar no quadríceps. O meu já é bem hipertrofiado, mas pode entrar no quadríceps. No quadríceps, eu vou falar sobre os 4 músculos, né? Nós temos ali o reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio. Eu tenho 4 músculos. Um pouco diferente do bíceps, nós vamos ter que falar sobre diferentes exercícios. Porque aqui já vale a pena selecionar diferentes exercícios para a gente focar um pouco mais em um músculo do que o outro. Porque o reto femoral é um músculo biarticular. Ele faz a extensão do meu joelho, né? Só que ele também faz a flexão do meu quadril. Enquanto os meus vastos são uniarticulares. Eles vão trabalhar com a extensão do meu joelho. Então, nesse caso, selecionar diferentes exercícios é interessante para eu focar mais no meu reto femoral ou nos meus vastos. E o que a literatura mostra pra gente, o que a ciência mostra pra gente, que na cadeira extensora eu vou ter maior ativação do meu reto femoral e a longo prazo maior hipertrofia também no meu reto femoral, né? Eu vou explicar agora os vastos. O que talvez eu não consiga com o agachamento. Exato, é nesse ponto que eu ia entrar. Porque no agachamento eu tenho constantemente alongamento dos meus vastos enquanto estou agachando e encurtamento dos meus vastos quando estou levantando. Tá? Então, alongo e encurto de forma eficiente. Mas como o reto femoral é biarticular, enquanto eu estou alongando a parte distal dele no meu joelho, enquanto estou alongando, eu estou encurtando a parte proximal do meu quadril. Então ele fica em insuficiência ativa. Ele não está alongando com a mesma eficiência que os outros músculos. Ele não está alongando o encurtamento com a mesma eficiência. Então, durante o agachamento, durante o leg press, o músculo reto femoral, ele não tem uma ativação tão eficiente e nem uma hipertrofia tão significativa quanto os meus vastos. Então, para trabalhar a hipertrofia do meu quadríceps de forma eficiente, eu preciso sim selecionar diferentes exercícios. Nesse caso, a adição da cadeira extensora é muito importante aos agachamentos e aos leg press. E eu vou fazer a cadeira extensora com normal. Na minha academia só tem uma cadeira extensora que eu vou lá e sento. Uhum. Mas aí eu fui treinar numa outra academia e aí tinha uma cadeira extensora que eu podia regular o encosto. Eu podia ficar mais deitadinho ou mais inclinadinho. Qual selecionar? Para hipertrofia? Essa seria a pergunta? Qual? A gente sabe que a literatura vem estudando muito isso também, que é em que angulação que eu devo treinar meu músculo. Será que eu treino ele na parte mais alongada? Será que eu treino ele na parte mais encurtada? De maneira geral, com exceção de algumas pequenas evidências, tá? Mas de maneira geral, quando eu trabalho o músculo mais alongado, eu tenho uma maior hipertrofia. E quando eu tenho meu reto femoral mais alongado? Quando eu estou mais inclinado para trás, quando eu estou com o corpo mais deitado para trás. Aí eu tenho a parte proximal do quadril alongada e quando eu faço a flexão do joelho, a fase excêntrica da cadeira extensora, eu alongo mais ainda, né? Então, se eu treinar com o tronco mais inclinado para trás, eu vou ter mais hipertrofia do meu reto femoral do que se eu fizer com o tronco mais para frente. Tô alongando nas duas pontas o músculo, exato, né? Só para complementar, por exemplo, o que vários estudos tentam demonstrar sobre o agachamento profundo, né? Que quando eu faço agachamento profundo, eu tenho mais alongamento dos meus músculos do glúteo, meu glúteo máximo. E os estudos mostram isso pra gente, né? Quando eu agacho mais, quando eu tenho mais alongamento do meu glúteo dentro de uma série, eu tenho mais hipertrofia do meu glúteo. Então, se eu agachar mais, eu tenho mais hipertrofia do que se eu colocar mais peso e descer menos, por exemplo. É outra questão. Será que eu coloco mais peso e desço menos, me movo menos durante meus exercícios, ou diminuo o peso e coloco mais amplitude? Escolha menos peso e mais amplitude para a hipertrofia, porque é o que a ciência nos mostra de ser mais efetivo, tá? Então, a seleção de exercício, basicamente, eu vou fazer olhando
os motores primários ou para o motor primário, para os sinergistas ali que vão estar trabalhando, né, os auxiliares, o que eu vou querer em relação à estabilização daquela articulação, e esse alongamento, né, a seleção em relação a esse alongamento, a esse padrão de movimento. Eu tenho que olhar para a origem e inserção desse músculo e entender qual o movimento que ele faz e como que eu vou para a hipertrofia trabalhar ele mais para alongado, e para força necessariamente não, porque o ganho de força ele é ângulo específico, mas também não vamos entrar nisso agora. Isso é outra coisa. Eu sempre quero ir para esse lado, mas nós não vamos entrar nisso agora. Aí, pode falar, quer falar mais alguma coisa? Na verdade, sobre hipertrofia, nós temos muitas coisas. Nós estamos falando agora como treinar. Só que uma outra questão que é muito discutida também são sobre as variáveis mais importantes. Que no fim eu acho que é importante a gente deixar para um outro episódio, porque vai durar bastante tempo essa conversa também, para a gente não prolongar tanto esse. Mas acho que vale a pena a gente voltar aqui e falar sobre tensão mecânica, estresse metabólico, dano muscular e outras variáveis também importantes. E qual dessas são mais importantes para a gente gerar hipertrofia? Tem como eu entrar até na parte da genética. A gente vai falar sobre o núcleo. O músculo é uma célula multinucleada. Você pode acompanhar já uma parte disso também. A gente chegou a falar até que hipertrofia, lembra? A gente fez um episódio em que a gente explica que o dano muscular não causa hipertrofia, né? A gente falou só sobre o dano muscular. Mas acho que como a gente está falando de hipertrofia, a gente traz todas as outras coisas. Sabe uma a gente outra... fala do indivíduo responsivo e não responsivo. Né? Tem indivíduos que vão treinar a mesma quantidade e vão responder a hipertrofia de formas diferentes. Qual das variáveis que tem mais relação com isso ou não? Mas essa eu sugiro assim, a gente deixar, vamos ver com a galera. Se a galera der um like, compartilhar, seguir, assistir até o fim, a gente volta para falar de hipertrofia, de responsividade a treinamento, e uma coisa também que a galera deve estar esperando, mas a gente não vai falar hoje agora. A tal da periodização do treinamento de força. Periodização linear reversa, ondulatória, semanal, diária. Nós vamos falar isso num próximo episódio, mas acho que hoje a gente matou bastante coisa. E ó, porque eu sou rabugento. A gente falou, e sabe o que eu resumo? Resume aí pra gente, então. Volume total de treino. Você quer hipertrofia? Aumenta o volume total de treino. Se você treina força máxima, se você treina potência, se você treina resistência de força... Até mesmo se você não treina de forma a musculação de forma tradicional, se você faz powerlifting, se você faz calistenia, se você ajusta, mesmo fazendo exercícios diferentes, ambientes diferentes, se você ajusta o estresse das sessões de treino, o volume total de treino similar, você vai ter uma hipertrofia similar. Se você se alimentar de forma adequada e controlar todas as outras variáveis. Tirando as outras variáveis. A hipertrofia ela acaba sendo uma consequência da manipulação do treino ali, né? Ela é uma adaptação que depende da manipulação do treino e do estilo de vida, né? Galera, álcool influencia, cigarro influencia, noitada influencia, paçoca, que o Breno comeu 10 hoje, influencia. Tudo isso vai influenciar a hipertrofia. Mas é isso aí, Brendão. Aula hoje, hein? Parabéns, sensacional. Legal demais sempre conversar com você sobre qualquer tema. Eu sei que esse eu fiquei muito mais à vontade para falar. Mas se você chegou aqui no final do treino, fala aí pra gente. Fala sobre o que você quer que escute. Sobre o que você quer escutar de nós. Se você quer escutar sobre essas variáveis fisiológicas e como isso influencia o treinamento. Deixa o seu like, deixa um comentário aí pra gente. Segue o Everton, @EvertonKrivoy lá no Instagram. Me segue, Brendo F. Martins. Segue a CRV Sport Science. Se você é da área do movimento, fisioterapeuta, profissional de educação física, segue também a CRV Academy. Nós vamos lançar cursos bem legais pra vocês logo mais. E é isso. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.